ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde agora vai ter início o debate público sobre o programa Mais Médicos Campineiros. Esse debate público é promovido pela Comissão de Política Social e Saúde, que é presidida pelo vereador Pedro Tourinho. Ele já está na mesa aqui do plenário, então vamos acompanhar. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde ao público que nos assiste aqui na TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho. Quero anunciar aqui esse debate público que foi convocado no Diário Oficial na sexta-feira, dia 24 de maio de 2019, na página número 41 do Diário Oficial, e é um debate público com um tema único, que é o projeto de lei ordinária número 116 de 2019, que institui no âmbito do município de Campinas o programa Mais Médico Campineiro e dá outras providências, tá? Como é que a gente vai proceder aqui nesse debate? Nós vamos ter um primeiro momento em que eu vou ouvir, vamos todos ouvir, né, o secretário, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, vereadores que queiram se manifestar, e em seguida a gente vai ter um momento em que a gente vai abrir também para o público que queira se manifestar, evidentemente todo mundo devidamente apresentado, né, se apresentando, dizendo claramente o que deseja saber do poder público melhor a respeito desse projeto. O objetivo aqui é instruir e debater para que a gente possa, a respeito do projeto, para que a gente possa ter esse projeto configurado e aprovado, quando eventualmente for ser votado, da forma mais democrática, mais aberta possível e de modo a efetivamente representar os interesses melhores, maiores da população de Campinas, né, e suas necessidades. Então, quero agradecer aqui a presença de alguns vereadores, agradecer ao vereador Luiz Carlos Rossini, que está ali embaixo. Quero agradecer a presença do vereador Jota Silva, do vereador Paulo Haddad. Desde já, eu vou abrir a palavra ali para o vereador Jota Silva em seguida. Antes, só agradecer aqui a presença do secretário municipal de saúde, Dr. Carmo de Souza, e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Cecílio Serafim dos Santos, né, que é aí nosso parceiro em tantas lutas. E, por fim, também mencionar a presença do Carlos Abraão, que é articulador da atenção primária na Secretaria Municipal de Saúde, e a Léa Almeida, que é chefe de gabinete do vereador professor Alberto. Também temos o Denis Teruia, que é chefe de gabinete do vereador Carmo Luiz. Querido Denis, muito bem-vindo. Então, vereador Jota Silva, fica à vontade. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Cecílio. Boa tarde, vereador presidente dessa comissão, Pedro Tourinho, secretário municipal de saúde, vereador, meu amigo Paulo Haddad, vereador Rossini, telespectadores da TV Câmara. Eu não poderia de passar aqui e deixar um abraço ao nosso secretário de saúde. Eu tenho uma outra reunião nesse exato momento, que está por começar, a reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, mas, como disse, eu não poderia de passar por esta comissão, da qual também faço parte, e deixar aqui um abraço ao Dr. Carmo, que é o nosso secretário municipal de saúde, parabenizá-lo pelo trabalho que realiza à frente da pasta, e participar. Infelizmente, não vou poder participar da discussão, mas dizer que esse projeto é um anseio muito grande da população, é um projeto que, como eu já disse na reunião de comissão ontem, da Comissão de Saúde, se é um projeto que não vem resolver de vez todos os problemas de falta de médico da cidade, mas, com certeza, vem ajudar e muito. É um projeto necessário para a nossa cidade. Portanto, secretário Carmo e ao governo, ao executivo, parabéns por esse projeto, tá bom? Eu agradeço, Pedro, a oportunidade. Vou ter que sair para participar dessa outra comissão, mas eu tenho certeza que o debate será super positivo, em prol, principalmente, à população da nossa cidade. Muito obrigado, vereador Jota Silva. Então, se o senhor quiser, quando acabar a reunião, quiser dar uma passada aqui, o senhor sinta-se à vontade, tem sempre voz e lugar na mesa. Vereador Paulo Haddad, quer fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente, dar as boas-vindas, né? Primeiro, parabenizá-lo por mais essa iniciativa, organizar essa reunião pública para que nós possamos debater. Nosso secretário Carmo de Souza, seja muito bem-vindo, secretário de Saúde, que ele possa expor, explanar, falar quais foram as motivações, qual seria a formatação desse projeto. Nós já nos debruçamos sobre ele, secretário, e
É um projeto bom para Campinas, trará aí mais de 120 médicos, ou seja, 120 médicos, né, para um trabalho que é importante, que é a assistência básica à saúde, né, atenção primária. Então, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o senhor trará muitas informações para todos aqui que nos assistem pela TV Câmara e também o pessoal que está aqui no plenário, o vereador Luiz Carlos Rossini também, muito boa tarde. E também das boas-vindas ao Cecílio Serafim dos Santos, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Seja muito bem-vindo, viu, Cecílio? Tenho certeza que é um batalhador, uma pessoa envolvida com os problemas da saúde e muito tem contribuído para a saúde de Campinas. Enfim, senhor presidente, eram essas as minhas considerações, apenas dando boas-vindas a todos os envolvidos nessa tarde, né, dessa discussão sobre esse projeto Mais Médicos Campineiros. Muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Então, eu quero iniciar aqui, antes de passar a palavra para o secretário, fazendo algumas breves considerações, secretário. Né, primeiro, agradecendo aqui a presteza com que podemos contar com a tua presença aqui nessa atividade. Né, essa audiência foi marcada de forma bastante rápida, então foi muito importante ter a disponibilidade da tua presença aqui para a gente poder fazer esse debate. Da mesma forma, o Cecílio, né, que também eu sei que desmarcou algumas atividades para poder estar aqui. E eu acho fundamental que a gente tenha esse debate aqui, porque esse projeto, o projeto Mais Médicos Campineiro, não é um projeto qualquer. Né? É um projeto que tem antes de mais nada, é um projeto que, na sua nomenclatura, já faz referência a um processo extremamente, vamos dizer, exitoso e relevante, né, para a saúde pública do país inteiro. Né, um projeto que foi uma iniciativa que foi contestada em diversos âmbitos, de forma muito dura em vários momentos, que foi o projeto Mais Médicos do Brasil. Né, um projeto que chegou a ter mais de 18 mil médicos atuando na atenção primária à saúde em diversos municípios do Brasil, que levou pela primeira vez médicos e médicas para muitos municípios do Brasil. Né, dos nossos mais de 5.600 municípios, nós chegamos ao número absurdo de ter mais de 1.000 municípios que até a instituição do programa Mais Médicos do Brasil nunca tinham tido um único médico ali residentes. Quer dizer, de mais de 20%, na verdade, dos municípios brasileiros, né, com gente morando, com vida acontecendo, povo trabalhando, não contavam com um médico sequer. Um médico. E, certamente, nós, profissionais médicos, é o que eu sou também, né, que também somos agentes públicos e, de alguma forma, participamos da vida pública, nos vimos naquele momento ali com uma novidade extremamente desafiadora para a categoria médica, desafiadora para quem pensa o Sistema Único de Saúde, né, e que trazia inúmeras contradições, mas que, após 6 anos da iniciativa, do anúncio do projeto, e 5 anos do seu desenrolar, eu não tenho a menor dúvida se constitui num dos projetos, uma das ações mais efetivas e relevantes da história da saúde pública brasileira, mais impactantes, né, demonstrando que tem uma coisa que eu acho que é preciosa, secretário, e que a gente nunca pode perder de vista, que é o compromisso com a universalidade do Sistema Único de Saúde e a certeza de que o acesso à saúde, uma vez constituído, ele transforma as condições de vida das pessoas de forma categórica, de forma profunda, né, e garante, de fato, dignidade, garante condições para que as pessoas possam fruir da vida de outra maneira, possam desempenhar suas atividades de trabalho, profissionais e todos os outros projetos, enfim, tudo que uma pessoa pode querer fazer da vida a partir de uma outra perspectiva. Né? Então, sanar a situação de déficit de profissionais de saúde, particularmente médicos, que nós temos no Brasil e nas grandes cidades, em todas as cidades do Brasil, sem dúvida nenhuma, se constitui uma das grandes prioridades que qualquer gestor público precisa ter no seu coração. Né? Quero interromper brevemente aqui essa primeira colocação para agradecer a presença ilustre aqui do presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli. Muito obrigado. Então, secretário, o que acontece? Né? Lamentavelmente, nós tivemos um processo eleitoral em 2018 em que, em diversos momentos, o programa Mais Médicos foi muito duramente atacado, né, pelo candidato que veio a se tornar presidente da República, o Jair Bolsonaro, de uma forma, inclusive, muito desrespeitosa, muitas vezes, com muitos dos médicos que vieram de outros países aqui trabalhar. Né, os cubanos, particularmente, foram muito hostilizados nesse processo eleitoral tão viciado e tão duro, que polarizou o Brasil de uma maneira muito
severa e muito, certamente, que carrega muitas sequelas até hoje. E aí, lamentavelmente, nós tivemos, logo depois da eleição do Jair Bolsonaro, uma atitude, né, que o governo cubano decidiu chamar de volta esses médicos, né, o que causou uma desestruturação importante do programa num primeiro momento. A gente viu que houve uma movimentação rápida para que houvesse a reposição dos médicos que saíram com preenchimento de vagas por médicos brasileiros e médicos formados em outros países. Né, tivemos um número bastante significativo de médicos que de fato aderiram, mas desses médicos que aderiram, hoje nós já temos mais de 20% de desistência, né, isso inclusive foi uma reportagem que saiu essa semana no jornal de grande circulação, e isso para nós é exemplar do fato de que alguns dos problemas que motivaram o programa Mais Médicos ainda não estão resolvidos. Né, a gente certamente tem um índice mais alto de desistência nos pequenos municípios, nos municípios que têm menos infraestrutura, nas periferias mais profundas das grandes cidades, onde o provimento de médicos sempre foi historicamente mais difícil. E aí eu vejo, então, o município de Campinas, assim como outros municípios e estados do Brasil, fazendo essa opção por constituir o programa Mais Médicos em âmbito local. Eu acho que isso, antes de mais nada, é realmente o reconhecimento, né, do acerto dessa política que optou por ampliar acesso como uma prioridade para a saúde pública brasileira. Né, um acerto, um reconhecimento dos méritos do programa Mais Médicos, dos méritos, né, de quem teve a ousadia de fazer de aceitar esse desafio, como o então ministro Alexandre Padilha, depois o ministro Arthur Quioro, as pessoas que enfrentaram esse debate nacionalmente, não foi um debate fácil, então é um reconhecimento desse sucesso e também, né, um reconhecimento de que a gente precise apoiar e investir na atenção primária em saúde. E é nesse sentido que eu quero aqui caminhar para concluir, que eu venho acompanhando a discussão do projeto, né, desse projeto Mais Médicos, entendo que esse projeto é um projeto que ele vai, evidentemente, ampliar a assistência à saúde na cidade de Campinas, mas que ele é, antes de mais nada, um projeto que tem um horizonte estratégico de médio e de longo prazo de mudar a composição da formação do médico que circula aqui na nossa cidade, na nossa região, né, apoiando em massa a formação de médicos na área de medicina de família e comunidade, né, que é a área onde, inclusive, eu sou professor universitário, eu sou professor de saúde da família na PUC de Campinas, e vejo, nesse sentido, uma iniciativa que tem, portanto, o potencial de renovar a nossa rede de saúde do ponto de vista geracional, do ponto de vista técnico, né, e do ponto de vista do tipo de desenho que a gente tem hoje estruturado na rede. Acho muito importante, secretário, que a gente saiba que na Conferência Municipal de Saúde foi aprovada uma resolução de que eventuais mudanças no modelo da nossa rede sejam todas realizadas com amplo debate com as instâncias do controle social e da população. Então, já faço aqui esse apelo para o secretário, de que abra esse debate sobre qual que é o modelo, o desenho de rede que nós pretendemos ter na cidade de Campinas, com os atores que compõem o controle social. Estou falando aqui, o Cecílio talvez venha tratar essa questão de alguma maneira, mas porque recebi essa provocação e esse questionamento por parte de alguns desses atores, para que a gente possa tratar isso da maneira mais participativa possível, né, trabalhando como as grandes secretarias municipais de saúde trabalham, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, fazendo debates amplos, públicos, seminários, chamando as instituições de ensino, chamando os usuários da saúde, para que a gente possa pensar o desenho que nós queremos para essa rede e o impacto que isso aqui vai ter. Eu gostaria até de já propor para o senhor, né, que a gente, no começo do semestre que vem, já pense num seminário ou um momento público de debate com a presença da Secretaria, evidentemente, como grande protagonista desse processo, mas também dessa casa, a Comissão de Saúde, para debater o que é que esse programa vai provocar nessa rede, de que maneira isso vai impactar e como é que a gente vai tratar das modificações que isso vai fazer. Acho que essa é uma maneira muito positiva de lidar com mudanças grandes na vida pública da cidade, como isso aqui certamente vai representar. Tá? Da mesma forma, eu quero aqui trazer também uma preocupação que foi para mim trazida da parte, por exemplo, até do professor Edson Bueno, que é coordenador do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Ele até me pediu aqui, vou até abrir aqui
no WhatsApp aqui, ele me disse que não poderia estar presente, mas falou, se possível, autorizo que você leia em plenário esses questionamentos, né, que a gente certamente vai ter ganhos muito grandes, por isso equivale a aproximadamente 1/5 dos médicos da rede básica da cidade, né, isso do ponto de vista do desenho da rede, vai implicar também numa relação, ele coloca, né, de maior economicidade para a administração pública, mas, por outro lado, isso preocupa porque não gostaria que isso fosse um mecanismo de provimento, de alguma forma disfarçado ou amparado, né, na chancela que as universidades oferecem. Acho que essa é uma preocupação que nós temos. Nós não queremos que esse programa seja um instrumento que precarize trabalho, que impeça promova uma acomodação da parte da secretaria diante da sua responsabilidade de fazer concurso público, né, de ir preenchendo essas vagas que vão se abrindo e sendo criadas progressivamente mais com concurso público, né, e que é muito importante que a gente conheça as experiências de outros municípios e estados, como Florianópolis, São Bernardo do Campo, Diadema, Rio de Janeiro, Fortaleza e o estado do Ceará, né, para entender como é que essas experiências já se dão e que a gente possa, com elas, aprender. Por fim, quero dizer que eu fiquei muito satisfeito de ver que o projeto ele tem 2 eixos, eu diria, um eixo que vai tratar de uma formação de lato sensu e um eixo que vai tratar da residência médica. E quero dizer que, no nosso entendimento, a residência médica é o melhor instrumento para formar profissionais especialistas médicos e que, então, seria muito importante para nós que seja dada uma ênfase muito grande em todas as tratativas do ponto de vista administrativo para que a residência médica, de fato, se viabilize com uma significativa ampliação de vagas já para o ano de 2020. Né? Então, que certamente a gente possa dialogar junto à Comissão Nacional de Residência Médica para que essas vagas sejam autorizadas rapidamente, de preferência com bolsas do MEC. Se não tiver bolsas do MEC, a gente já tem a garantia da Prefeitura que vai cobrir o valor dessas bolsas, né? Mas para que a gente possa, de fato, ter, a partir do ano que vem, um corpo de residentes ingressando na nossa rede, devidamente atendidos por uma preceptoria bem formada, consistente, remunerada, evidentemente, justamente remunerada, né, e que a gente possa, então, ter profissionais em formação, em serviço, né, atendendo a nossa população com as proteções devidas que a residência médica garante para esse profissional, mas, ao mesmo tempo, também com a qualificação que um residente implica para a rede. Né? A residência vai rejuvenescer a nossa rede, vai trazer questionamentos de ordem técnica, de ordem do cotidiano do funcionamento dos serviços, e eu tenho muita convicção de que isso pode ser extremamente benéfico para a nossa rede. Acho que é isso, quero agradecer, acho que seria bom que o senhor tratasse desses questionamentos, da mesma forma o Cecílio também acho que é muito importante que possa tratar dos questionamentos que eu acabei de levantar aqui da parte do Conselho, né? E eu já vou encerrando então a minha fala, agradecendo agora aqui a presença do vereador Permínio Monteiro e também da Iramis Maria Camerro Solano, que é médica cubana e aqui está aqui no Brasil, veio aqui pelo programa Mais Médicos e continua por aqui, não é isso? Muito obrigado, Iramis. Então, eu vou passar a palavra para o secretário e em seguida para o Cecílio. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Comissão de Saúde, ou a convocação, tanto faz, porque para mim é a mesma coisa, não tem nenhum problema. Estou sempre à disposição de vocês. O Cecílio, do Conselho Municipal de Saúde, Paulo Haddad, já estivemos juntos hoje de manhã, num outro evento importante aqui para a cidade, na área de saúde bucal, o vereador Permínio, a todos os que estão presentes aqui. É um prazer estar aqui nessa casa. Eu acho que esse é um processo em construção, eu ainda tenho várias coisas. O Rossini, que está lá atrás, nosso líder aí, o Abrão, que cuida da atenção básica dentro da secretaria. Eu queria ocupar um minutinho aqui para historiar a motivação, o Paulo colocou assim, de nós desenvolvermos esse projeto. Até o mês passado, vocês sabem, eu presidi o COSEMES de São Paulo, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, e ainda sou diretor do CONASEMES. E o que eu percebi não foi só o problema que aconteceu ainda no ano de 2018, onde houve o rompimento do convênio com o governo de Cuba,
mas assisti também em reuniões fechadas, em conversas com colegas secretários, presidente do CONASEMES, etc., um cenário que provavelmente colocaria Campinas fora do programa Mais Médicos do governo federal. Isso, há alguns meses a gente já desconfiava disso e agora a gente tem certeza, já que o Estado de São Paulo, praticamente 100%, foi considerado de baixa vulnerabilidade, portanto, fora do futuro programa. Então, nós conversamos internamente na secretaria, conversamos no âmbito do gabinete do prefeito, conversamos com o próprio prefeito e resolvemos pensar um programa que fosse alternativo ao programa Mais Médicos do governo federal. Nós fomos habilitados a receber 120 médicos do programa federal. Isso nunca aconteceu, o máximo que nós tivemos foram 91 colegas que estiveram lá. Nesse momento, nós temos 79, não é? E nós já sabemos que, num horizonte de 2021, nós não teremos mais nenhum médico do programa. Alguns sairão ainda em 2019, outros sairão em 2020 e outros sairão em 2021, caso os contratos se mantenham e caso os médicos queiram continuar. Então, esse é o melhor cenário, este que eu estou falando, terminar em 2021, em torno de outubro, novembro, já não seremos mais governo, será um outro governo, de modo que a gente quis construir alguma coisa que pudesse ir substituindo o programa federal e que mantivesse um programa nosso próprio da cidade, não é? Nós somos privilegiados em Campinas porque temos uma ótima estrutura, temos 3 faculdades de medicina, não é? Temos na rede Mário Gatti um reconhecimento como unidade de ensino, de modo que construir algo nesse sentido, nós temos as melhores condições, digamos, melhores condições que muitas outras cidades. Eu acho que isso que nós estamos pensando aqui, o Pedro já falou, e outras cidades vêm pensando também, algumas vêm começando. Eu conversei muito com o Williams, que é de Fortaleza e que deve assumir o CONASEMES agora no futuro. Ainda está em construção, ainda não está completamente implantado, ainda não tem, né? E aquilo que foi desenhado para Fortaleza provavelmente é para o estado do Ceará, então eles estão estudando no sentido de fazer alguma coisa estadual. Não é o nosso caso, nós estamos pensando na cidade. E a primeira frase da primeira reunião, e eu vou repetir, este programa não veio para afrontar 2 coisas que eu reputo fundamentais, não é? Uma é concurso público, que é um dos pilares da administração pública. Então, os concursos serão feitos, as vagas de médicos para a saúde da família e comunidade, como para clínicos, pediatras, ginecologistas, etc., vão ser feitos. Esse concurso, esta casa aprovou há pouco tempo e o edital deve ir para a comunidade, talvez na próxima semana, ou no máximo daqui 10 dias. Então, nós teremos um grande concurso para médicos. Então, o objetivo deste programa não é provimento. Eu agora volto um pouquinho atrás e volto a falar um pouquinho do programa Mais Médicos Federal. O programa Mais Médicos Federal, ele nasceu de uma grande demanda dos prefeitos, não é? A Frente Nacional, o Conselho de Prefeitos, que pediu ao ministro da Saúde, na época era o Alexandre Padilha, que estudasse uma alternativa para levar médicos para os municípios. E esse programa teve um eixo de provimento e que eu acho, Pedro, que talvez uma das coisas que eu mais lamente, e relendo o projeto de lei e tudo, esse foi o único eixo que prevaleceu. E não era esse o objetivo inicial, e não era esse o objetivo talvez mais importante para o programa Mais Médicos. O eixo principal e mais importante, que foi, de certo modo, negligenciado e não foi desenvolvido, era o eixo de educação,
que era formar mais médicos e formar mais médicos com formação para atender uma política de Estado fundamental, que é a política da saúde da família e comunidade. Então, eu não quero perder isso de vista, porque isso foi uma falha do que aconteceu e que os erros do passado nos ajudam a não cometer os erros do futuro, não é? Então, a questão do provimento com médicos, essa será feita através dos concursos, como tem que ser, como deve ser e como será, não é? E esse concurso já está programado. Então, o programa outra coisa que eu não gostaria de modo algum de afrontar é a residência médica. E acho que a comissão que trabalhou comigo, o Pedro foi um deles, me ajudou a dar luz a isso que eu não gostaria desde o primeiro momento, que era afrontar a residência médica. Só que a residência médica ela faz parte de um programa de educação formal das entidades de ensino. E a Secretaria de Saúde ela não é uma entidade de ensino. Eu preciso ter parceria com a Unicamp, com a PUC, com a São Leopoldo, o próprio Mário Gatti, para a gente aumentar o número de vagas de residência. Ainda que a gente apoie formalmente, a gente declare, notifique que vai ajudar, etc. Mas a Secretaria em si ela não pode pedir aumento de vagas simplesmente porque ela não as tem. Ela não é uma entidade de ensino formal, ela não é uma faculdade, não é uma universidade. Então, o apoio das universidades neste projeto é um apoio absolutamente formal. E na medida, e fundamental, e na medida em que as universidades aumentarem as suas vagas de residência, nós apoiaremos a residência. Então, esse valor diferenciado de bolsa que vai ser pago ao estagiário vai ser pago à residência. Existe um compromisso nosso de pagar a bolsa integral para as bolsas que não existirem ou complementar as bolsas daqueles que já existirem, não é? Eu sou professor da Unicamp desde 1979, sou 40 anos que eu sou professor da Unicamp e acompanho a residência, concordo com o Pedro, é o melhor meio de formar médico, é a residência médica, onde a pessoa aprende habilidades, atitudes, personalidade, ética e assim por diante. Então, a residência é um patrimônio a ser preservado. E a gente acha que achou um meio termo, vamos dizer, de fortalecer a residência médica. Nessas inúmeras conversas que a gente tem tido, na última reunião que nós fizemos, a Unicamp nos comunicou que aumentará o número de vagas na área da saúde da família e comunidade de 6 para 20. De 6 para 20. Nós estamos aguardando ainda, era para ter uma reunião hoje de manhã, que eu cancelei, não foram eles, eu tive problemas de agenda que tive que cancelar essa reunião, mas faremos muito proximamente para ver como a São Leopoldo vai evoluir, como a PUC vai evoluir, como o Mário Gatti vai evoluir. O ideal seria que essas 120 vagas que nós estamos programando fossem todas em residência médica. Isso seria o ideal. Mas eu tenho a impressão que dificilmente nós atingiremos esse número com residência. Mas aquilo que for atingido com residência, será residência, não é? Então, a residência nunca foi objetivo nosso ultrapassar a residência. Ao contrário, o que eu assisti ao longo dos 40 anos que eu sou professor da Unicamp foi uma falta de preenchimento das vagas para... Nem sempre chamou saúde da família e comunidade, o Pedro sabe disso. No passado chamava medicina preventiva, depois medicina social. Elas foram mudando de nome. O Pedro está dizendo que ele foi residente da medicina preventiva. Eu, quando aprendi medicina, na década de 70, também era medicina preventiva, e acho que foi a melhor escola para entender isso que eu estou fazendo agora, quase 50 anos depois. Porque tive professores como o Dr. Tobara Costa, Dr. Silvio Carvalhal, que eram professores que sabiam ensinar a arte médica. Nós aqui estamos falando de arte. Nós não estamos falando nem de habilidade, nós estamos falando de arte. Gente que sabe conversar com o paciente, sabe examinar o paciente, sabe fazer raciocínio fisiopatológico, sabe fazer raciocínio sindrômico, sabe fazer hipótese diagnóstica, independente da doença que tenha.
Nós atendíamos, naquela época, crianças, adultos, mulheres, independente de qualquer coisa. Então, era uma formação muito mais integral, que a gente tem dificuldade, inclusive, para encontrar professores para fazer isso. Não é tão simples encontrar professores que tenham esta formação. Então, o objetivo fundamental desse programa é educacional. Por quê? E eu gostaria muito que Campinas não estivesse sozinha nisso e que a gente tivesse outros municípios, estados e, eventualmente, até o Ministério junto conosco. Por quê? É muito importante para você dar sustentação a uma política de Estado, como é a saúde da família e comunidade, eu entendo dessa maneira, o Brasil escolheu isso como prioridade, é necessário um país de dimensões continentais como o Brasil, com dificuldades, com diversidades enormes ao longo do país inteiro. Esta é uma política consequente, correta para fazer. Entretanto, nós temos um grave problema, que é a falta de um mecanismo formador para isso. Nós não formamos médico com este perfil. Não adianta nós termos um médico da saúde da família e comunidade e eu ter que ter ao lado dele um clínico, um pediatra, um GO, um psiquiatra. Não há dinheiro que chegue e foge completamente do espírito da saúde da família e comunidade, que é ser o médico o mais integral possível. Eu digo, não é um médico que sabe pouco de muita coisa, é um médico que sabe muito de muita coisa. É um profissional difícil de formar, não é um profissional fácil de formar. Porque ele precisa ter um espírito público para aquilo que vai fazer e precisa ter sólido conhecimento de várias coisas dentro da medicina. E isso, suportado por escolas médicas boas, como nós temos, tem tudo para dar certo. Então, o nosso projeto não é um projeto originalmente de provimento. É claro que os médicos vão trabalhar na rede, é um treinamento em serviço, é um treinamento supervisionado, a população se beneficia, não tenho a menor dúvida, porque aonde tem ensino, tem juventude, tem discussões, tem pesquisa, enfim, a gente sabe o quanto é rico o processo acadêmico, não é? O Pedro é acadêmico há menos tempo do que eu, e a gente sabe a delícia que é a vida acadêmica, não é? Conviver com jovens, estudando, escrevendo, lendo e assim por diante. Então, esse projeto ele visa contribuir para o país. Claro que não vamos resolver o problema do país. Nós temos que ter muita gente fazendo isso que nós estamos fazendo. Eu digo, eu tento resolver aquilo que está na minha governança, né? Tomara que outros consigam fazer isso para a gente potencializar. Hoje nós temos, segundo informações de outros colegas, que eu não tenho certeza absoluta disso, nós temos 2.200, 2.500 médicos da saúde da família e comunidade para um país de 220 milhões. Claro que é nada, é quase nada. Nós precisamos formar muita gente durante muitos anos para poder ter consistência nesse programa de Estado, que é o da saúde da família e comunidade. Bom, como eu já disse, nós estamos tentando compor o projeto em parceria com as 3 faculdades de medicina que nós temos, junto à Rede Mário Gatti. Eu convidei as reuniões desse grupo, Conselho Municipal, fui até o Conselho Municipal na quarta-feira passada, a convite do Cecílio e do Pedro. Tentei tirar algumas dúvidas, estou aqui hoje, e nós temos muita coisa ainda a contribuir. Mas a ideia inicial do projeto é irmos, e esse é o pedido que fazemos à Câmara, de que nos autorize, que nós possamos apoiar até 120 vagas, seja de residência, prioritariamente residência, seja de estagiários, não é? Como eu já disse, nós, esse ano, ainda temos 79 médicos do programa federal, então a nossa expectativa, uma vez aprovado e o decreto publicado, etc., é colocar pelo menos 40 médicos ainda este ano, né, nesse programa. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de
40 horas de trabalho semanal. Prazer. Sendo 4 horas de estudo. Diferentemente do programa federal, nós faremos esse treinamento, essa parte teórica, vamos chamar, ou teórico-prática, presencialmente, porque, diferentemente do programa federal, onde você tem gente em todas as cidades do país, isso seria impossível fazer de maneira presencial. Ao passo que, no âmbito da cidade de Campinas, nós podemos fazer presencial. Os professores de saúde da família e comunidade estão conversando para montar programas de ensino que contemple todas as áreas mais importantes nesse programa. Eles farão ou em rodízio ou em complementariedade. Eu estou junto com eles, mas estou deixando eles mais à vontade, porque eles são professores dessa área, eles vão saber como fazer, não é? Então, são 40 horas. Quando a residência estiver funcionando, aí segue, como disse o Pedro, o caminho da residência. A residência tem um regramento próprio. A residência nem é 40 horas, a residência é 60 horas. Não é? Carga horária máxima. Carga horária máxima, mas tem todo um regramento. Não é? O que a gente espera em relação à residência médica é que as entidades que são parceiras do projeto apresentem à Comissão Nacional de Residência Médica o aumento das vagas. Eu estive em Brasília, conversei com membros da Comissão Nacional de Residência Médica. As apreciações dessas vagas serão feitas em agosto, sempre em agosto, então em agosto deste ano, para que o preenchimento dessas vagas seja feito em março do ano que vem. Então, nós estamos em maio, temos um horizonte aí de 10 meses até que a gente possa ter o primeiro movimento em relação à residência médica. Se a gente aumentar, sei lá, 40 vagas na residência médica, todas as substituições de 2020 poderão já ser feitas na modalidade da residência médica. Então, nós não sabemos qual é o número. A Unicamp já disse que passará para 20, mas não sabemos as outras entidades como vão fazer dessa maneira. Eu acho que a base foi colocada. Eu sempre uso uma experiência pessoal minha para entender do que é que nós estamos falando. Na década de 80, nós tivemos uma tremenda epidemia do vírus HIV no Brasil e não tínhamos profissionais para fazer transfusão no Brasil. E o que é que nós fizemos? Nós, hematologistas, como eu, nós adotamos a transfusão e criamos um mecanismo formador para médicos hemoterapeutas. E isso deu muito certo. Tanto que o Brasil hoje, os hemocentros, hoje tem médicos hemoterapeutas. Mas nós estamos falando de uma escala muito menor, porque suporte hemoterápico, seja nos grandes hospitais ou nas maternidades, ou seja, onde for, é uma fração disso que nós estamos falando. Então, o desafio da saúde da família e comunidade é muito maior do que o que eu tive para formar hemoterapeutas. Mesmo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós não criarmos no país um mecanismo formador eficiente para formar esse tipo de profissional, nós não teremos esse programa, essa política pública implantada. Nós vamos sempre estar lamentando que não temos, e somando mais profissionais. Né? E insisto que essa é considerada uma especialidade, ela tem uma sociedade que cuida disso, tem uma prova de título para isso. A residência médica ela já confere o título ao profissional, porque a residência médica, ela por si só, é uma pós-graduação sensu lato que fornece um certificado que dá o título, é equivalente ao título. Se a pessoa quiser fazer o título, não há nenhum problema, ela terá reconhecimento dos seus pares. Mas a residência é suficiente para dizer que ele é especialista na área. Ao passo que os nossos especializandos, vamos chamar assim, que não tiverem residência médica, terão que ainda fazer a prova de título para serem considerados especialistas nessa área. Então, a área da saúde da família e comunidade, um dos problemas que nós temos é
a incorporação de médicos muito jovens e que não têm essa formação integral, não é? Então, é onde você esbarra no problema. É uma pessoa que não está preparada para o desafio de uma especialidade que não é simples. É uma especialidade bastante complexa, eu diria, porque ele tem que ter sólidos conhecimentos da saúde do homem, da saúde da mulher, da criança, tem que ser capaz de fazer um pré-natal, tem que ser capaz de fazer puericultura, fazer orientação de agravos mais habituais da mulher, agravos mais habituais do homem, controlar doenças crônicas, fazer diagnóstico precoce de câncer. Então, nós temos aqui uma infinidade de coisas que são importantes de serem feitas, não é? Todos nós sabemos, e isso tem sido muito debatido, que isso que nós estamos falando é o que pode organizar o sistema de saúde de uma outra maneira, de uma maneira mais hierárquica, de uma maneira que possa esvaziar os nossos pronto-socorros, os nossos pronto-atendimentos, que possam levar a ter menos agravos, que forneçam menos complicações. Enfim, a organização da atenção primária, eu não sei como o Pedro gosta de chamar-se primária ou básica, porque isso é uma polêmica que, dependendo do quem a gente conversa... Mas na literatura internacional é chamada de primária. Não primária como uma coisa muito primária, mas primária daquilo que chega primeiro, não é? Então, a formação desse profissional é uma formação muito desejada. Eu acho que todos já descobriram isso, até a área privada está descobrindo isso, que ele organiza melhor o seu plano de saúde se ele tiver gente formada na atenção primária. Então, eu digo que quando a gente forma as pessoas, a gente não forma só para nós. É claro que a gente gostaria que muitos desses profissionais ficassem em Campinas, mas eles poderão ir para outras cidades, para outros estados, poderão trabalhar em outras atividades. O que nós gostaríamos é que ele tivesse o conhecimento que precisa ter e o compromisso público que precisa ter, não é? Eu sou professor em tempo integral e dedicação exclusiva, a minha vida inteira eu me dediquei à área pública e me sinto muito bem nesse papel. Acho que é uma coisa muito importante você fazer isso. É uma opção de vida, né? É uma opção de vida. A gente tem as várias esquinas da vida que a gente pode dizer, não, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Mas aqui nós estamos formando gente que, na convivência com profissionais desta área, na convivência com a comunidade, etc., possa criar um espírito público que queira trabalhar, em primeiro lugar, para o SUS, né? Para o Sistema Único de Saúde. É tudo o que nós queremos é formar profissionais para o SUS, né? E, segundo, se não for para o SUS, que seja para a sociedade, mas com um espírito público que tem que nortear o trabalho que nós temos que fazer como médicos. Eu acho que... espero ter respondido o que o professor Edson... O Edson é muito amigo meu, é meu colega lá do Departamento da Saúde Coletiva, lá da Unicamp. Não é um provimento disfarçado. Eu disse isso desde o primeiro momento. O concurso para médicos e para outros profissionais já foi aprovado por essa casa, vai sair. Eu sempre digo que, qualquer que seja a estruturação que eu faça, eu tenho que conseguir fazer o meu dia a dia como se eu não tivesse as pessoas que são em formação. Eu, por exemplo, como coordenador do Hemocentro, 14 anos lá da Unicamp, se eu não tivesse o residente, eu não tivesse o interno, eu não tivesse o estagiário, eu tinha que fazer o Hemocentro funcionar da mesma maneira. Isso vale também para a nossa rede de saúde. A gente tem que ter pessoal suficiente para fazer ele funcionar, independente desses profissionais que estão em formação. Aqui, o meu maior objetivo, e acho que é o objetivo de todos que estão participando desse trabalho, é claro que é cuidar da população, mas nós queremos formar gente para essa política pública. E gostaríamos que outras cidades, outros estados, também fizessem isso. E esse era o espírito do Mais Médicos de nível federal, e que foi um eixo que não foi bem cuidado, não é? Que é o eixo de educação. E aqui, de novo, nós estamos fazendo o eixo de educação. O que é que nós ainda temos que fazer?
a partir do momento em que esse projeto seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, nós temos 2 trabalhos importantes. Um é fazer todo o decreto regulamentador. Eu já estou começando a rascunhar o decreto regulamentador, mas quero discutir com os colegas e todos para ver como é que nós vamos compor. Do meu ponto de vista, eu acho importante fazer uma coisa que o governo federal não pôde fazer, que é um processo seletivo, ainda que seja um processo seletivo relativamente sumário, mas eu gostaria muito que a gente conhecesse as pessoas que vão entrar no trabalho e não conhecesse através do Diário Oficial ou através... É importante fazer meia dúzia de perguntas de caráter geral ou de conhecimentos gerais e saber a que vem a pessoa, etc. Tentar não cometer erros e evitar que a gente tenha pessoas que não tenham nada a ver com o que nós estamos pretendendo e que ocupem uma vaga e depois a gente tenha dificuldade. Então, nós estamos trabalhando para discutir. Claro que a análise do histórico escolar, a análise do currículo vai ser feito, mas eu gostaria muito que, pelo menos, uma entrevista a gente tivesse para selecionar bem essas pessoas, não é? E, uma vez o decreto elaborado e publicado pelo prefeito, nós poderíamos começar o nosso programa. A nossa ideia, como eu já disse, é colocar pelo menos mais 40 colegas na forma de estágio, porque a residência é só para 2020, nós temos todo um procedimento a ser feito, não é? Enfim, vamos acertar, vamos errar, nós estamos construindo um novo sistema. Acho que é uma experiência, para mim também, não é? Mesmo bastante experiente, nós nunca fizemos esse tipo de projeto, então as contribuições têm sido muito importantes. Eu acho que as contribuições dos colegas que trabalham nesta área têm sido fundamentais, até para o projeto de lei que vocês estão vendo. Eu me lembro, o primeiro rascunho do projeto de lei não tinha nada a ver com o projeto de lei que a gente mandou para a Câmara. Foi muito modificado, muito melhorado, foi incorporada a questão da residência médica, de modo que esse é um projeto fundamentalmente de formação, de educação. O provimento será natural, porque eles vão trabalhar em serviço, quer dizer, educação em serviço. Lembrar que na área da saúde a melhor forma de formar as pessoas é em serviço. Não tem como formar médico, enfermeiro ou qualquer outro profissional na sala de aula exclusivamente. A gente tem que jogar a pessoa no fogo, tem que jogar no trabalho, e a diferença é que são pessoas em formação, portanto, nós temos que cuidar também da questão da preceptoria, da orientação, né? Os professores são mais do que capazes de fazer isso, e nós temos que criar um mecanismo que possa dar qualidade àquilo que a gente vai fazer. Como eu já disse, é um privilégio estar em Campinas e ter essas condições de trabalho. Estou à disposição para responder ou para ouvir alguma sugestão, algum comentário ou alguma crítica também que possa haver, não tem problema nenhum, né? Lembrar que é um assunto ainda em construção, pode ser que eu não tenha todas as respostas para tudo, porque isso ainda a gente vai trabalhar, e o detalhamento do programa vai ser feito dentro do decreto regulamentador que a gente já está começando a rascunhar. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Carmo de Souza. Quero agradecer aqui a presença do vereador Carmo Luiz, também do Paulo Lima, que é assessor do vereador Vinícius Gratti. Acho que o Carmo já estava passando aqui, depois vai ter direito aí a palavra. Então, muito obrigado pelas colocações, secretária. Eu vou passar a palavra para o Cecílio. Cecílio, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Pedro Torinho. Obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho na Comissão de Saúde desta casa. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereador Paulo Haddad, que acompanha a mesa aqui com a gente. Vereador Permínio, os demais vereadores que acho que passaram por aqui, mas já não estão aqui no plenário. O público presente, doutor Abraão, da Secretaria de Saúde.
É com muita satisfação que a gente participa, enquanto Conselho Municipal de Saúde, desta mesa. E, assim, ao nosso ver, o projeto de lei é interessante, ele é importante para a cidade. Nós o vemos com bons olhos, né? E a gente tem ainda algumas preocupações, né? Como o secretário frisou bem, a questão do provimento, não é? E a gente acaba fazendo esta, de certa forma, uma confusão, não é? É importante a formação e a presença do médico da família, né? Neste processo de formação na unidade de saúde, estabelece vínculo. O vínculo, para nós, usuários, na unidade básica de saúde, o vereador Pedro Torinho, que é médico, quem é médico sabe disso, né? O secretário, é muito importante, porque, muitas vezes, o paciente ele adere ao tratamento por conta do vínculo que se estabelece entre o paciente e o médico, né? Então, é uma questão que a gente ainda quer trabalhar, quer que isso se resolva, porque, com certeza, como disse mesmo o secretário, nem todos que vão se formar, vão fazer a residência, vão fazer o processo de formação, se fixarão no município. E essa fixação, ela se dá certamente, né, com certeza, através do concurso, e é assim que a gente quer que seja. Aliás, é uma das coisas que a gente quer que aconteça o quanto antes. Porque, vejam, não é só o médico que a gente tem carência nas unidades básicas de saúde. Nós temos carência muito grande de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, né, o conjunto completo, né, para que a população possa ser atendida com dignidade, né, com qualidade, desde o recepcionista até o exame final, quando for necessário. Então, essa equipe completa na unidade de saúde, certamente ela trará uma segurança muito grande para a população e também, com certeza, uma diminuição aos pronto-socorros, porque a população, tendo certeza que ela está sendo atendida na unidade de saúde, ela vai procurar o pronto-socorro numa emergência, e não, como a gente vê hoje, nas necessidades até básicas, né? Então, é importante que haja o concurso para que a rede trabalhe de forma completa, né? E aí a gente tenha essa segurança. O concurso anunciado, é preciso que seja feito o quanto antes. A gente sabe da morosidade da máquina, o tempo da máquina administrativa pública não é o mesmo tempo dos pacientes, dos usuários da saúde, falando especificamente dessa área, mas a gente pede, cobra que seja mais celeridade, né? Que isso ande com mais celeridade, tá certo? Então, é importante registrar isso aqui. Uma questão que o vereador Pedro Torinho também mencionou, para nós é muito importante, secretário, é o modelo de atenção básica, né? Na visita, na nossa conversa com o doutor Abraão, na Comissão Executiva do Conselho, nós conversamos um pouco sobre isso, queremos aprofundar esse assunto, porque ele é caro para todos os trabalhadores que estão na rede e para nós, pacientes, com certeza, para nós, usuários, com certeza. Então, por exemplo, a presença do GO, ou do ginecologista, né, na unidade de saúde básica, e o pediatra, são duas especialidades que o senhor mencionou, para nós é muito importante, porque ela completa esse círculo, entende? Ela dá muito mais segurança, né, para o trabalho que está sendo feito ali. E, claro, o clínico, que é básico, não é só o médico da família, é o clínico generalista também, é muito importante. Então, esse desenho da rede, a gente quer conversar um pouco mais no Conselho Municipal de Saúde, discutindo com tranquilidade, com respeito, mas para aprimorar. É preciso que se faça isso, entende? E, para isso, precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa ter disponibilidade, infelizmente não tem outro jeito da gente fazer a democracia e construir uma saúde que seja de excelência, né? Também quero mencionar aqui esse rito, né, que tanto o projeto de lei que está em tela, quanto o decreto que está sendo elaborado na Secretaria, é importante, antes de vir para esta casa, que passe no Conselho Municipal,
tá certo? Para que a gente possa ali discutir, debater um pouco, aprofundar, né? E depois vir para cá. É o rito que a gente entende como ser o caminho correto, né? É claro que o tempo da administração não é necessariamente o tempo do conselho, mas a gente ajusta as agendas, ajusta as pautas e consegue fazer esse debate. Eu acho que é muito importante que a gente faça esse caminho, né, para poder todos terem condição de contribuir e aprimorar, como o secretário mencionou. Topo, com certeza, o Pedro falou em relação à questão do modelo da atenção, desse desenho, a gente fazer um seminário, fazer um momento de estudos, de aprofundamento, de escuta, acho ótimo. Se a Casa do Legislativo puxar esse assunto, o Conselho ajuda a fazer, a Secretaria, acho que é importante que traga as informações para que a gente possa discutir, aprofundar os problemas da saúde na cidade, principalmente da rede básica, porque a rede de urgência e emergência, a gente sabe que ela vai atender a urgência, vai atender a emergência, né? E o diagnóstico final. Mas a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, se a gente aprimorar, se a gente conseguir ali dar um atendimento adequado para a população, tenho certeza que muitos que vão ao pronto-socorro deixarão de ir, porque não terão essa necessidade, até porque nós precisamos fazer a medicina preventiva, não é? Então, é por isso que é importante a unidade básica de saúde ter todos os profissionais, desde o agente comunitário de saúde, que conhece o território, que faz o diagnóstico, né, do território, até os médicos e todo o corpo, né, que precisa ter na unidade de saúde. Então, a princípio, seriam essas as minhas contribuições. Parabéns ao secretário pela iniciativa e do projeto de lei, a esta casa, e ao vereador Pedro Torinho, e aos demais, que faz esse debate. Eu acho que é muito importante que a cidade de Campinas, uma região, sede da região metropolitana, tenha, sim, essa formação dos profissionais de saúde da família. Obrigado. Muito obrigado, Cecílio. Vou passar a palavra, então, para o secretário Carmo. Em seguida, vou passar a palavra para o Permínio Monteiro e depois ali para o vereador Carmo Luiz, que está ali atrás agora, falando ali com o público na rede social dele, mas já vai ter direito à palavra aqui também. Só respondendo muito rapidamente, o Cecílio, nada demais, quer dizer, o concurso acho que irá para público na próxima semana. Eu acho que não demora mais do que isso. Nós, esse ano, Cecílio, você sabe, nós chamamos 150 técnicos de enfermagem, esse ano, 2019. GO, nós temos uma enorme dificuldade, estou conversando com o Pedro aqui, talvez a gente possa programar para agosto uma discussão do modelo, porque precisa haver um entendimento do que nós estamos falando, não é? O GO, ele tem um perfil, o ginecologista e obstetra, ele tem um perfil muito de especialista, é difícil ele permanecer. Isso não quer dizer que ele não possa estar territorialmente disponível para atender. Então, é uma questão que a gente precisa dar uma discutida, porque nós temos tido muita dificuldade de fixar o GO. Em todos os concursos, nós fizemos pelo menos 4 durante o meu período, a gente não consegue ter um grupo importante de ginecologistas, e quando você manda para a UBS, normalmente ele não fica pouco tempo. Então, é um profissional que tem um perfil de formação de especialista, então é bastante complicado você fixar ele dentro de uma unidade básica de saúde. Em relação ao rito de passar pelo conselho, eu me comprometo a mandar. A gente está conversando, eu quero ter o máximo digamos que a gente tenha o máximo de consenso nisso que nós estamos fazendo. Então, assim que a gente tiver, e você vai poder nos ajudar a fazer digamos, a minuta do decreto, a gente passa para discutir no plenário e a gente poder tirar as dúvidas. Muito obrigado, Cecílio. Muito obrigado, Carmo. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para os dois vereadores que estão presentes, vereador Permínio Monteiro, vereador Carmo Luiz. Não sei se bem, acho que são os dois que estão aqui. Fiquem à vontade. Em seguida, eu vou abrir para o público. Queria cumprimentar o vereador Pedro Torinho, onde preside esta comissão, ao secretário
Carmelo, vereador Paulo Haddad e também o Cecílio, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bem como o vereador Carmo Luiz, também presente aqui no auditório, a plateia, em especial o vereador Pedro Torinho, os 4 médicos cubanos que estão aqui presentes hoje para presenciar essa comissão. Diante disso, já quero adiantar para o senhor que, após a fala do vereador, gostaria de abrir um espaço para a fala da doutora Iramis, onde ela vai fazer uma pequena explanação sobre o programa Mais Médico. Senhor secretário, hoje nós tivemos uma reunião, porém, antes disso, já vem se estendendo há um bom tempo, várias reuniões na presidência desta casa, juntamente com o vereador Marcos Merdandelli, presidente da Câmara, onde atendemos vários médicos cubanos, aproximadamente 35, foi a primeira reunião. Houve um avanço na conversa e sentimos que há um precedente jurídico onde pode ser aberta uma porta diante deste projeto de lei, juntamente com jurisprudência já julgada no STF, onde foi julgada e tem um parecer do ministro Alexandre de Moraes, que na época a AMB, a Associação dos Médicos do Brasil, entrou com a ADIM no STF, porém foi julgado constitucional a contratação dos médicos estrangeiros no Brasil. Então, seriam os mais médicos do programa Governo Federal. Diante disso, se estendendo há um bom tempo, praticamente 6 anos, eles trabalhando no Brasil, eu acredito que eles acabaram sendo vítima de um desacordo político, porém, eles não têm culpa do que aconteceu. Diante disso, a maioria voltaram para o seu país de origem, que é a Cuba, mas, diante deste programa do Mais Médico do Governo Federal, existiam médicos venezuelanos, italianos, até russo, e que continua no programa até hoje. Então, há de crer que, no meu ponto de vista político e também jurídico, eles são vítima de uma discórdia, de uma ideologia política, que eles não têm culpa. Se encontram aproximadamente quase 100 médicos aqui na região, médicos cubanos, e que estão desempregados, não estão exercendo sua profissão, porém alguns trabalham como Uber, outros trabalham como cuidador, outros trabalham como secretário. Mas, enfim, no meu ponto de vista, eu acho que isso é uma coisa que poderia estar sendo aproveitada no programa Mais Médicos do município. Em conversa com o presidente da Câmara, buscamos o apoio jurídico da casa, o apoio jurídico do meu gabinete, e discutindo esse projeto do governo municipal, apresentamos uma emenda. Emenda esta que tivemos hoje uma reunião com o prefeito, juntamente com a comissão de médicos estrangeiros, especificamente os cubanos, que estiveram diante do executivo, e há a possibilidade de se abrir uma porta, mas temos que buscar o amparo jurídico, e eu sei que é possível, no meu ponto de vista jurídico. A gente pode ter as divergências políticas, mas eu acho que uma coisa que é legal e pode ser aproveitada, ela tem que ser reconhecida, totalmente na forma jurídica, como também de forma política. Eu respeito o seu posicionamento na questão do provimento, que o senhor fala que, na questão da formação do médico residente, na questão do aluno, isso é importante na sua visão da medicina, respeito o seu posicionamento, porém, eu acredito que Campinas precisa realmente ser socorrida de uma forma bem rápida na questão da saúde pública. E médicos de excelência com 20 anos de experiência, que têm especialidades em várias áreas. A medicina cubana é excelência mundial e tem que ser respeitada. Diante disso, eu vou lutar até o fim, juntamente com o presidente desta casa, o vereador Marcos Bernardelli, e mostrar, através da Procuradoria da Casa também, que existe uma situação que é possível, e gostaria de contar com o apoio dos senhores em relação a esta situação. São seres humanos,
são profissionais de excelência, são médicos que foram reconhecidos pela população de Campinas, pela população do Estado e pela população do país. E as referências são excelentes, o senhor sabe muito bem disso, e eu sei que o senhor também é um defensor desta situação, e que a gente tem a obrigação, politicamente, de estar de acordo e poder buscar uma saída para a contratação desses médicos na cidade de Campinas. E, além disso, se acontecer, e eu tenho muita fé em Deus, e acredito que é possível, Campinas estará no cenário nacional, mostrando que é possível recontratar todos os profissionais que estão ociosos no país, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, acho que Campinas pode ter a iniciativa de estar levantando essa bandeira, que é muito importante para a cidade, para o estado e para o país. Vereador Carmo Luiz. Boa tarde a todos. Senhor presidente Pedro Tourinho, dessa importante comissão, desta casa, que acredito desempenha o papel de representar a população campineira, e parabéns pela audiência pública. E cumprimentar também o secretário de Saúde, Cármino, também, parabéns também pelo projeto, um projeto do Executivo, junto a quatro mãos, aí, com a emenda do vereador Permínio Monteiro, o trabalho a quatro mãos de todos os vereadores, inclusive da Comissão de Saúde, e outras comissões também, secretário, que nos juntamos e fizemos reuniões extraordinárias, desde a Comissão de Legalidade, de Finanças, de Administração. Então, houve todo um processo e de grande importância o trabalho que vem sendo feito, tanto pela Comissão de Saúde. Cumprimentar o meu amigo, vereador Paulo Haddad, também, que é parte da Comissão de Saúde, parabéns pelo trabalho. E cumprimentar o Cecílio também, já é um lutador de muitos anos, né? Um grande batalhador da saúde. E como vemos, todos unidos no sentido de fazer com que saiamos desse grave problema, né? Essa herança que, infelizmente, herdamos e que nós, como sociedade, temos a obrigação de buscar a solução. Cumprimentar o meu amigo, Permínio Monteiro, vereador Permínio Monteiro, um grande parceiro, um homem lutador também, tem um desejo muito grande no coração de que as coisas deem certo, de que as coisas aconteçam, assumiu com muita responsabilidade a bandeira do Mais Médicos, assumiu, pegou a bandeira mesmo, levantou e tem trabalhado com muito afinco para que isso se torne realidade e, como ele acabou de colocar, defendendo inclusive juridicamente, se colocando politicamente e juridicamente. Eu acho que é um trabalho que devemos todos fazer juntos, para que possamos realmente, como sociedade, vencermos. Os trabalhos vêm sendo feitos em muitas frentes, não apenas neste projeto, como o próprio secretário citou, a contratação de mais médicos, a abertura de mais médicos. Existe o projeto do Mário Gatti, da organização dos hospitais, é um projeto que vem sendo trabalhado também de forma muito firme, a construção de novos postos de saúde. Sabemos ainda que não temos todos os que precisamos, mas está sendo trabalhado a construção de novos postos de saúde, a reforma de novos postos de saúde, a AME. Então, o trabalho vem sendo feito de forma muito contundente para que possamos vencer uma herança que ficou e causou maior problema e mais gravidade com a crise do nosso país. Então, tudo acumulou, mas é assim, a sociedade, como o secretário falou, ela tem os seus desafios. E os nossos desafios são estes nesse momento. Inclusive com a quebra dos mais médicos, que com toda a crise que já temos, ainda acrescentou mais crise ao que já tínhamos. Mas nós temos a obrigação de buscarmos a solução, e é isso que estamos fazendo. Então, parabéns a todos que participam, aos que nos assistem, àqueles que nos acompanham, para que possamos, de mãos dadas, todos juntos, cumprir a nossa missão e fazer o que é necessário, levar a qualidade de vida onde é mais necessário. Parabéns, viu, Pedro Tourinho? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, vereador Carmo Luiz.
Eu vou agora, então, abrir a palavra para o público presente aqui, pedindo para que todas as pessoas que vierem a fazer uso da palavra se identifiquem, né, digam quem são, de onde vêm, o que fazem, e aí a gente possa, em seguida, responder, né, os representantes aqui possam trazer respostas, ok? Então, é ali do lado, está aberta a palavra. Peço que as intervenções tenham tempo limite de 3 minutos, ok? Boa tarde a todos. Meu nome é Iramis, eu sou médica cubana. Eu cheguei aqui no Brasil em 2014, na segunda turma do programa, né, que entrou aqui em Campinas. E a gente estava hoje lá na reunião com o prefeito, expondo, né, as nossa preocupação e nossa vontade de entrar, de obter uma oportunidade para trabalhar novamente nesse programa do Mais Médicos. A gente contava que o processo seletivo dos médicos que vieram para o Brasil a prestar uma colaboração médica foi um processo bem rígido, bem estrito. Médicos que tinham que ter especialização em saúde da família, experiência como médicos da saúde familiar, da atenção básica. Muitos de nós temos 2 especializações, mestrado, diplomado, doutorado. Aí chegamos aqui, fazendo os cursos pertinentes, fizemos uma especialização novamente na Universidade Federal de São Paulo, e a gente tem essa especialização, e temos a experiência dos 5 anos trabalhando no programa. Como o vereador falou, a gente simplesmente foi vítima de decisões governamentais, que fugiu, né, da nossa vontade de querer continuar trabalhando. Fomos interrompidos desse trabalho, onde um programa que, no começo, foi votado na Câmara, no Senado, para permitir a contratação de estrangeiros sem o Revalida, ou seja, sem o CRM. A gente obteve um RMS, um registro no Ministério da Saúde. Com esse registro, a gente trabalhou durante todos esses anos, e com esse registro ainda tem estrangeiros, inclusive brasileiros, trabalhando no programa. Então, baseado nessa decisão do STF, que a gente já sabe, o STF julgou procedente o trabalho dos estrangeiros, inclusive brasileiros, sem o CRM no programa Mais Médicos, com as condições do programa Mais Médicos que a gente cumpriu fielmente. Então, eu, representando os meus colegas, estamos pedindo uma oportunidade para entrar nesse programa novamente, sendo que é possível, é legal, e podem aproveitar esse potencial que tem nas mãos aqui. Campinas tem uma experiência ótima, a população está sentindo nossa falta, inclusive os médicos, nossos colegas nas unidades básicas de saúde mandam mensagem, a gente está sobrecarregado mesmo, porque a gente deixou as equipes e não tem tido um retorno de outros médicos para permanecerem nos nossos lugares. Então, é isso que a gente está querendo pedir aqui aos senhores. Obrigada. Muito obrigado, Iramis. Temos mais alguém que vai fazer uso da palavra, dentro do público aqui presente? E não havendo, então, eu vou devolver a palavra aqui, primeiro para o secretário, ou para o Cecílio. O Cecílio tem um compromisso. Se o Cecílio quiser fazer uso primeiro, em seguida o secretário, pode ser? Então, vamos lá. Obrigado, vereador Pedro Torinho, os demais, secretário. Mas agradecer à Câmara Municipal por proporcionar esse debate. Eu acho que é muito importante para a população. Sem dúvida nenhuma, os médicos cubanos que estão aqui no Brasil e desejam continuar, para nós é uma satisfação, porque a gente só tem relatos positivos do atendimento de vocês nas unidades de saúde. Precisa ver a parte jurídica, como é que funciona. Eu não entendo essa parte, certamente nós estamos na Casa de Leis, vai ajudar nessa questão. E, para nós, usuários e o Conselho Municipal de Saúde, a gente vê a luta de vocês com bons olhos e se soma a ela na medida que a gente puder contribuir, tá certo? Mas parabéns a todos por
buscar soluções para a saúde de Campinas, que é o que a gente precisa e urgente. Obrigado. Muito obrigado, Cecílio. Vou então passar a palavra para o secretário Carmino. Bom, eu queria fazer uma consideração, Permínio. Imagina. Obrigado. Eu conheço muito bem Cuba. Eu fui representante de uma cooperação técnica na década de 80 e início da década de 90, e eu fui pelo menos 3 vezes a Cuba. Conheci, além de Havana, Pinar del Rio, Las Tunas, Santiago de Cuba. Eu viajei o país e o meu trabalho era mais com o Centro de Biotecnologia Avançada, que tem o SUMA, o Sistema Ultramicroanalítico, a gente ajudou a desenvolver. Então, eu conheço o país, conheço a estrutura, tenho grandes amigos, o Manuel Ballester, o Urquiza, que trabalha no Centro de Biotecnologia, Manuel Ballester, que é o chefe da hematologia. Espero que ele esteja bem ainda, porque ele é mais idoso do que eu, né? Então, mais experiente. Então, eu confesso a vocês que é extremamente constrangedora essa situação que foi criada no país, né? De uma situação de um país soberano que tomou uma decisão que tinha que tomar, mas a gente sabia que alguns colegas já estavam tão adaptados ao país, já é natural isso. Eu vivi fora do Brasil. Depois que passa 2 anos que você está fora do país, é difícil voltar. Você fica muito adaptado ao local, à cultura, à população, aos hábitos, costumes e assim por diante. Quando vocês fizeram a reunião, isso foi publicizado, eu acabei conversando um pouquinho com o Marcos Bernardelli, e, para nós, o que precisa ser desanuviado é a questão jurídica, institucional. Nós precisamos ter uma autorização. O município, ele não faz esse tipo de... Ele não tem essa prerrogativa de atuar sobre o exercício profissional. Eu digo, nesta casa, por exemplo, tem um dos colegas de vocês que trabalha pela legalização da optometria, por exemplo. Vários países do mundo têm a optometria, mas o município não é capaz de regular sobre esse problema, não é? Você tem a lei do ato médico, que cria uma enorme dificuldade. E outros, por exemplo, técnicos de farmácia. O Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia luta para legalizar essa profissão. Tem curso regular no Brasil de técnico de farmácia e a profissão não é regularizada. E quem tem que fazer isso é o Ministério, é o MEC. Não é? Nós não temos essa capacidade. Então, o que eu acho importante nesse trabalho, e podemos todos juntos trabalhar por isso, é tentar ter uma decisão de nível federal sobre esse assunto, que serviria não só para Campinas, mas serviria para todos. Quer dizer, essa medida de devolver aos médicos que estão aqui, que já eram intercambistas, do certificado que seria o registro médico temporário, o RMS, seria a alternativa. Quer dizer, isso teria que ser feito pelo Ministério da Saúde. Nós teríamos que fazer um trabalho, aí sim, político importante, envolvendo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que essas pessoas que querem adotar o Brasil como seu país, até que tenham condição de fazer o revalida, porque eu tenho certeza que todos que querem adotar o Brasil como seu país sabem que vão ter que fazer o revalida. Em algum momento vão ter que fazer. Eles não vão poder ficar... Não, então, isso que eu estou dizendo. O trabalho seria... Certo, não, eu não estou. Nós estamos falando a mesma coisa. Estou dizendo, eles teriam que receber esse certificado, esse registro provisório, aí sim eles seriam incorporados, seja o programa federal, ou o nosso, ou qualquer outro programa que fosse feito isso.
o não ter o registro é um perigo para nós e para eles, porque isso caracteriza a prática ilegal da medicina, que no Brasil é crime. Então, é necessário que nós façamos um trabalho para que eles recuperem o registro que já tiveram, não é? Eles não saíram do país, não voltaram ao seu país, e aí nós assumiríamos o compromisso, aí sim, da governança do programa deles. Não, eles não precisariam ficar sendo governados pelo governo federal. Nós poderíamos assumir essa governança, não é? Fazer os pagamentos, fazer aquilo que fazia do governo federal. Mas é necessário que a gente tenha uma autorização, porque a gente sabe que os conselhos eles não vão fazer isso. Então, precisa o Ministério da Saúde devolver o registro para que a gente possa fazer isso. O processo seletivo, eu imagino, deve ter sido bastante... Em várias viagens que eu fiz a outros lugares do mundo, na África, a gente vê, principalmente em Angola, ou Moçambique, a gente vê o trabalho que é feito pelos colegas cubanos lá. Eu não tive a oportunidade de ver o trabalho feito na Venezuela, mas imagino que estão lá também tentando ajudar a comunidade local nisso. Então, eu sou solidário, acho que se nós conseguirmos uma forma jurídica, parece que tem algum encaminhamento, nós precisaríamos pegar esse acórdão. Isso depende muito mais agora dos juristas do que de nós médicos ou de nós gestores de saúde. Nós precisaríamos ter uma autorização para isso e ter esse registro para o exercício profissional, ainda que não seja definitivo, farão no futuro, mas que fosse um registro que permitisse. Vocês têm razão. Nós temos um grupo de médicos hoje em Campinas que não tem o CRM. Eles trabalham com registro provisório. Nós ainda temos italianos do primeiro grupo, temos venezuelanos, temos argentinos, tem um italiano. Nenhum problema. Só que nós precisamos dessa, vamos dizer, dessa patente, né? Sem ela a gente não consegue caminhar. Mas acho que a gente pode, a lei talvez possa sair com essa abertura, mas na verdade a concretização disso vai depender da gente ter o aval do Ministério da Saúde, com o número individualizado, né? Isso é singular, isso para cada profissional existe um número de registro. É o que eu tinha a tentar esclarecer, mas eu confesso que isso sai um pouco da minha governança. Tá. Eu entendo, secretário, é respeitável o seu posicionamento, porém, só fazer um cumprimento da fala da Iramis hoje na reunião no Executivo, junto com o prefeito, de que esses médicos que vieram para o Brasil, eles não foram trazidos aleatoriamente para cá. Eles passaram por uma seleção ou duas seleções, aí, Iramis? Lá fizeram várias baterias de exame para vir para o país. Então, eles vieram qualificados, têm uma qualificação extraordinária. E, diante dessa questão aí jurídica, eu tenho certeza que a Procuradoria da Casa já está à disposição. Eu conversei com o presidente e nós buscaremos todas as formas jurídicas e, além disso, política. Na política, no meu ponto de vista, eu, em conversa com o prefeito, ele disse que tem um bom relacionamento com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e até por parte do ministro da Saúde, há interesse para que sejam recontratados esses médicos que ficaram no país. Então, o secretário falou na questão do RMS. Eles têm o RMS. Diante disso, teria que ser reativado esse RMS. Então, é o quê? É uma questão política. É questão do prefeito entrar em contato com o Ministério da Saúde, através do ministro, e se ele tem esse interesse, eu acho que não existe nenhum impedimento político. Tem que ter um acordo político e um bom senso para que seja resolvido esse problema da melhor forma possível. E a melhor forma possível e a mais fácil que está, no meu ponto de vista, é o político. Bom, ok, eu entendi. Não teria nenhum problema. Se o Ministério reativar o número, tá resolvido. O processo seletivo, Permínio, nós vamos ter que fazer, porque nós vamos fazer para todos, né? Mas vai ser um processo seletivo bem mais
simplificado do que esse que você estava falando. Não vejo impedimento. Isso daí é só uma questão de dar as oportunidades iguais para todos que forem participar. Mas o crítico não é isso. Certamente não é o crítico. O crítico é a reativação do número de registro, que é fundamental para a gente dar legalidade ao trabalho deles e que eles possam exercer na sua plenitude, porque é muito ruim para nós, numa profissão, seja ela qual for, você está limitado no seu espectro de ação, não é? Por exemplo, um médico europeu que trabalha num departamento, por exemplo, de ciência básica numa universidade, ele trabalha lá, mas ele não trabalha como médico. Ele trabalha como pesquisador. Eu, quando fiz meu pós-doc, eu trabalhei como pesquisador. Eu não trabalhei como médico. Eu não podia fazer medicina como... Não é o caso. A gente quer que essas pessoas trabalhem no sistema de saúde como médicos e não como pesquisadores ou em trabalhos burocráticos. Então, acho que nós precisamos desatar esse nó, sim. Acho que eu amanhã vou a Brasília, posso perguntar em que pé que está o andamento disso, não é? Seria muito interessante se eu tivesse a relação das pessoas que estão aqui na nossa cidade com os números de registro para que a gente pudesse fazer uma consulta formal a eles, não é? Eu acho que a gente pode trabalhar junto nesse sentido, mas nós não temos governança sobre a questão do exercício profissional. Obrigado, viu? Bem, sem mais, então, vereador Paulo Haddad. Presidente, é só na pessoa da doutora Iramis, colega médica, saudar todos os profissionais cubanos que aqui estão. Eu estava conversando aqui com o secretário e também me solidarizo. Eu acho extremamente difícil, constrangedor a formação que vocês têm, estarem trabalhando, alguns estarem trabalhando em outras atividades. Então, do que depender desse vereador, dessa casa, tenho certeza que a gente fará o possível para que vocês possam exercer a profissão de vocês na plenitude, como já vinham exercendo anteriormente, né? A minha esposa é dentista de um posto de saúde lá, de Joaquim Egídio, e só tecia, porque a médica não está mais lá, elogios à médica, enfim, vocês têm aí uma qualificação, desempenharam um grande papel dentro da cidade de Campinas, aliás, no Brasil como um todo, então nada mais justo que a gente, enquanto cidadãos, reconheçamos o valor que vocês têm. Também saudar o vereador Firmino Monteiro por levantar essa bandeira, tenho certeza que vocês estão muito bem representados, como também o Carmo Luiz, eu posso falar em nome, né, dos vereadores, do Pedro, que a gente, com certeza, estaremos juntos nessa bandeira, nessa luta, para que vocês possam, de alguma forma, serem incluídos, né, nesse Mais Médicos Campineiro. Então, senhor presidente, as minhas considerações eram essas. Mais uma vez, parabenizar o secretário, sempre muito solícito, presente nas nossas, não nas nossas convocações, mas nos nossos convites para que possa estar. Eu tenho certeza, secretário, que o senhor nunca se esquivou, né? Mas eu acho que é muito mais elegante que nós façamos o convite, porque no convite a gente pode debater. Quando da convocação, o tempo ele é muito restrito. E sempre contribuindo de forma muito efetiva. E também, eu li muito esse projeto, nós conversamos bastante sobre ele, tanto é que ele tramitou pelas comissões, Comissão de Constituição e Legalidade, Políticas Públicas, Saúde, eu fui o relator, né, do parecer desse projeto, parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamento, eu também acho que já tramitou, estava para finalizar. Parabenizar também o nosso presidente, Pedro Tourinho, que, pela condução dos trabalhos, viu, Pedro, você se mostrou mais do que um médico atuante dentro, né, da política de saúde pública, um vereador, um legislador também sem lado. O lado é o lado do cidadão, o lado do paciente, o lado da população. Eu acho que isso me dá... o lado certo, né, vereador? Eu acho que isso me dá... Eu sempre falei, viu, secretário? Eu tinha uma inveja dos outros componentes
da outra comissão de saúde que eu não pude fazer parte, mas dessa eu estou tendo muito orgulho de participar, porque as ações são muito propositivas. Isso me deixa muito feliz enquanto médico, enquanto dentista, enquanto profissional da área de saúde. Parabéns, Pedro Torinho, pela condução dos trabalhos. Bem, vereador Haddad, vereador Carmo, vereador Permínio, eu quero então caminhar aqui para o encerramento dessa reunião, agradecendo também o vereador Haddad por estar sendo um grande parceiro na condução dessa comissão, né? Acho que se a gente tiver ao final dos 2 anos que a gente vai estar junto na comissão, um registro positivo de conquistas, de vitória, vai ser porque nós soubemos fazer uma parceria real aqui em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da cidade. Né? Quero agradecer o secretário, acho que, feito eu falei, acho que esse é um projeto da mais alta importância para a cidade, para que a gente possa ir progressivamente qualificando a nossa mão de obra aqui na área da saúde, uma coisa tão preciosa. Quero saudar também os médicos que vieram aqui para o Brasil trabalhar e que tanto apoio ofereceram para os brasileiros e que estão aqui agora tentando construir suas vidas aqui no Brasil. Né? Conheço vários de vocês desde a chegada de vocês aqui. Fui um defensor, o Carmo não se lembra como é que eu tive um papel importante para que o programa pudesse ter o vulto que ele teve aqui na cidade, né, chegando a mais de 90 médicos num certo período aqui na cidade, período curto, infelizmente, depois caiu um pouquinho, mas, enfim, também queremos e trabalhamos para que vocês possam ter o conhecimento de vocês, que é indiscutível, né, o saber médico de vocês reconhecido e plenamente aproveitado pela sociedade brasileira. Nós vamos trabalhar não só para que vocês possam trabalhar o quanto antes, mas para que a revalida aconteça logo e vocês tenham liberdade para trabalhar como qualquer médico brasileiro registrado aqui no Brasil tem, né? E acho que a não realização dessa prova da forma como ela vem acontecendo, um período vai sendo protelado, para mim é um desrespeito com quem busca trabalhar aqui no Brasil, mesmo países que têm uma característica bastante protecionista do seu mercado de trabalho médico, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, fazem as suas metodologias de revalidação de diplomas de forma muito transparente, estruturada, com exercícios regulares, né, provas regulares que são previamente avisadas com muita antecedência para as pessoas, de modo que elas podem se programar, né, com amplo avanço para poderem realizar as provas. Enfim, não faz o menor sentido deixar as pessoas numa situação de incerteza. Isso é prova inequívoca de um rebaixamento muito grande na qualidade da gestão, do compromisso com a transparência na gestão pública federal no nosso país, e isso é lamentável. Então, quero agradecer, parabenizar o Permínio por estar com vocês nessa luta aqui. É isso, muito obrigado a todos e a todas. Eu encerro aqui esse debate. O secretário vai antes? Deixa o secretário antes. Vai lá, secretário. Pode ser, pode ser. Valeu, cara. Ó, cadê o Henrique? Ali. Muito bem, nós acompanhamos este debate público aqui na Câmara Municipal a respeito do programa Mais Médicos Campineiros. Ao meu lado, o secretário municipal de saúde, Carmo de Souza. Secretário, este é um programa que pode ajudar muito a vida da saúde aqui em Campinas, né? Como é que a prefeitura está vendo esse programa dos Mais Médicos Campineiros? Olha, nós temos 2 objetivos muito bem claros com esse programa. Primeiro, ele é um programa de caráter educacional importante. Nós temos no Brasil um programa da saúde da família e comunidade, todo um objetivo de fortalecer a rede de atenção básica de saúde. E nós temos um problema, que é o problema de formação, né? Nós formamos pouca gente para atender esses objetivos. Nós formamos poucos médicos e poucos profissionais, como enfermagem, por exemplo, para atender esse programa. Então, o programa Mais Médico Campineiro tem esse objetivo educacional, a gente multiplicar várias vezes
a formação de médicos para atender esse programa. E o segundo objetivo, obviamente, é o objetivo de atender a população da melhor maneira possível, próximo da sua casa, no seu centro de saúde mais próximo, não é? E que seja supervisionado pelas universidades. É um projeto interessante porque ele inclui as 3 universidades, as 3 faculdades de medicina, inclui a Rede Mário Gatti na sua residência, e na nossa vontade nós vamos ampliar de maneira muito acentuada as vagas de residência médica para a saúde da família e comunidade. A gente entende a residência como sendo a melhor forma de formar o médico. É uma modalidade que historicamente se mostrou muito eficiente, que você tem gente capacitada, gente responsável, ética, treinada para os objetivos do atendimento de saúde. Tá certo. Muito obrigado. Uma boa tarde, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos conversar também com o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Pedro Tourinho, que está chegando aqui ao meu lado para fazer uma avaliação a respeito desse debate público, né, com a participação da população, participação inclusive de médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos, o federal, e estão buscando uma chance mesmo. Ainda falta muitos médicos aqui em Campinas, vereador? Nossa, o déficit de médicos no município de Campinas é tremendo e as consequências disso para a população de Campinas vêm sendo sentidas dia após dia. A gente tem, né, uma crítica muito contundente à Secretaria Municipal de Saúde, à opção, né, da Prefeitura, na verdade, de Campinas, por uma opção lamentável nos últimos anos de ter feito pouco concurso público para a área da saúde. A gente tem uma taxa de aposentação, que é o nome que dá para isso, né, de aposentadoria, de profissionais de saúde, de cerca de 50 profissionais de saúde por mês na cidade de Campinas. Isso dá um total, uma média de 600 profissionais de saúde por ano que a gente perde na rede de saúde de Campinas, e a gente não teve reposição desses profissionais nos últimos anos, de modo que a gente foi tendo a rede cada vez mais fragilizada, né? Isso é uma constatação, tá evidente no dia a dia para as pessoas estão sentindo uma desestruturação dos serviços de saúde, e esse projeto é um projeto que ele vai tratar da qualificação profissional dos trabalhadores que podem vir a se tornar parte do quadro do SUS Campinas. Eles não se tornam parte permanente desse quadro, porque esses processos formativos que se dão na nossa rede, eles são transitórios, são temporários, né? Tem período de 2 anos. Evidentemente, durante esse período de processo formativo, as pessoas vão beneficiar muito a rede, porque eles são profissionais em formação em serviço. Isso é uma das características do trabalho de formação em saúde, né? A gente preferencialmente forma as pessoas em serviço, então as pessoas são formadas atendendo, né? Elas aprendem fazendo, porque a saúde é um ofício que se faz no encontro entre uma pessoa que precisa e uma pessoa que está ali para ajudar, né? Então, tem essa característica, mas a gente espera que a gente vá aumentando a massa crítica mesmo de profissionais com formação em saúde da família, que vão estar disponíveis para ingressar posteriormente em concursos públicos e virem a compor a nossa rede pública de saúde de forma persistente, né? Com, aí sim, uma qualificação exemplar, excelente, que seja oferecida pelas ótimas universidades que a gente tem aqui na cidade, a Faculdade de Medicina lá da Unicamp, de Ciências Médicas da Unicamp, a PUC e a São Leopoldo Mandic, e assim a gente possa ir gradativamente renovando a nossa rede. Nós queremos que a nossa rede seja renovada, com mais gente nova que venha chegando com energia, com vontade de cuidar das pessoas. E esse projeto está em tramitação aqui na Câmara Municipal de Campinas. Teve esse debate público para justamente ampliar essa discussão. Quais são os próximos passos aí para que esse projeto possa vingar realmente, se tornar uma lei? Bem, agora esse projeto vai ser votado, né? A gente acha que ele vai ser votado brevemente. Depois de votado, ele vai ter que ter um decreto regulamentador feito pelo prefeito, isso vai ser muito importante, que é um decreto que vai estabelecer de forma mais detalhada como é que vai se dar o trabalho desses profissionais. Isso vai ser construído em parceria com as universidades, eu imagino, e certamente vai oferecer para a cidade a possibilidade de termos um grande montante de profissionais em atuação na cidade, no seu processo de formação, né, cuidando das pessoas logo. Acho que essa é a nossa expectativa. Tá certo. Muito obrigado. Uma boa tarde, vereador. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Este é o vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, que falou conosco aqui ao final deste debate público que debateu o programa Mais Médicos Campineiros, que está em tramitação aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradecendo a sua audiência e lembrando que logo mais às 5 da tarde
tem o jornal Câmara Notícias, segunda edição. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.